perguntei aí, hein? Laura tá aí, Karine tá aí. Então, beleza, vamos lá. Seguinte. A diferença entre juros simples e compostos está na forma que esses juros vão ser calculados, como esse juros é cobrado, tá? Então, antes de fazer qualquer tipo de conta, quando o problema for juros, é necessário entender a diferença, tá? Nos juros simples, os juros é fixo. Os juros é fixo. O que vai variar é o tempo. Já nos juros compostos, é juros sob juros. Essa é a brutal diferença entre um juros e outro, tá? A diferença brutal entre um juros e outro tá nesse sentido. Vamos ver um exemplo disso. Se eu tenho R$ 1.000 e eu deixo R$ 1.000, então eu tô falando de capital, a gente chama de C, tá? A gente chama de C, capital. E eu deixo esse dinheiro na poupança por 2 meses, isso a gente chama de T, tempo. Se eu deixar esse dinheiro lá a uma taxa de juros de 1% ao mês, isso a gente chama de I, taxa. A taxa de juros, tá? Então, olha o exemplo que eu estou dando aí. Eu vou pegar esse exemplo, um capital de R$ 1.000 aplicado durante 2 meses, a uma taxa de 1% ao mês, e vou mostrar para vocês qual é a diferença que existe no regime simples e qual é a diferença disso no regime dos juros compostos. E aí começa a fazer mais sentido para vocês em relação à diferença do regime. O que acontece? Nos juros simples, os juros é fixo, né? Se os juros é fixo, o que eu vou fazer? 1% de R$ 1.000. A gente calcula isso de cabeça, né? Vai dar 10. 1% de R$ 1.000 dá 10. Então, que conta que eu fiz aqui? 1% de 1.000 eu calculei a taxa vezes o capital. Se vai ficar 2 meses no banco, eu peguei a taxa, multipliquei pelo capital e multipliquei o resultado pelo tempo. Então, R$ 20 de juros. Ou seja, a fórmula dos juros simples é exatamente essa, tá? Capital vezes o tempo vezes a taxa. Essa é a fórmula para achar os juros simples. Capital vezes o tempo vezes a taxa. Uma maneira da gente nunca esquecer essa formulazinha é você ler isso direto. Capital, tempo e taxa, você lê CTI. Juros CTI. O que é CTI na área da saúde, gente? É algo bom ou algo ruim? Alguém pode me responder? Péssimo, né?
Então, a ideia é exatamente essa, associar CTI a algo ruim, juros também é algo ruim, né? Não é bom pagar juros de nada, né? Então, juros é igual a CTI. O que é o C? Capital. O que é o T? Taxa. O T é tempo e o I, taxa. CTI, beleza? Essa é a fórmula dos juros, a gente calculou. E os juros simples é muito fácil de calcular, porque 1% de 1.000, R$10. Vezes 2 meses que o dinheiro vai ficar lá, 20. Então, os juros foi R$20. Como ficaria se fosse calcular esse mesmo juros no regime de juros compostos? No regime de juros compostos, esse mesmo problema ficaria assim, ó. Primeiro a gente calcularia os juros normal. O que é os juros? C, T, I. Que vai dar 10, igual deu com um mês no juros simples, né? Então, quanto que é os juros? 1% de 1.000, que deu 10. Beleza. Agora, a gente vai acrescentar uma nova letrinha ao nosso vocabulário aqui, né? A gente já tinha o C, o T e o I. C de capital, T de tempo e I de taxa. Agora a gente vai acrescentar o M. O M é montante. O que esse M significa? É o valor final que você vai recolher na sua aplicação. Então, no nosso caso dos juros simples lá, o montante final ia ser 1.020, no nosso caso dos juros simples. Por quê? O juros total deu 20 e o capital 1.000. Então, quanto você vai pegar o todo no final? 1.020. Já agora, nos juros simples, o que acontece? O juros inicial deu 10. Então, o seu montante no primeiro mês vai ser 1.000 mais 10. 1.010. O que acontece de diferente nos juros compostos? Para você calcular quanto você vai arrecadar no segundo mês, quanto vai render no segundo mês, você tem que calcular 1% agora de 1.010. E aí a resposta vai ser 1,01. 1% de 1.010. Então, no primeiro mês rendeu R$10, né? 1%, não, 1,01 não, 10,01. 1% de 1.000 rendeu R$10. Agora, 1% de 1.010 vai dar 10,10. Então, o montante no final do segundo mês vai ser 1.020,1. Vamos ver agora, né? Ó, tá todo mundo vendo? Vamos acompanhar o passo a passo aqui, ó. 1% de 1.000 igual a 10. O que é montante? O montante é o saldo final da aplicação. Se esse dinheiro ficasse lá só por um mês, você ia recolher ao final da aplicação 1.010. Mas eu quero que esse dinheiro fique lá 2 meses. Então, o que vai acontecer? 1% de 1.010. No juros simples, você calcularia 1% de 1.000 mesmo. Aqui não, para você calcular o segundo mês, 1% de 1.010. Ah, mas Renata, e se esse dinheiro fosse ficar lá 3 meses? Se esse dinheiro fosse ficar lá 3 meses, eu teria que calcular de novo 1% de agora 1.020 e 10, que vai dar
10,201. E aí o montante final vai ser 1.030,301. E assim por diante, tá? É lógico que é só um exemplo bem chulo de tudo para vocês entenderem a diferença da forma de que os juros é calculado. Deu para ficar claro? Juros simples, se ficar, os juros é R$10. Se ficar lá 2 meses, R$20. Se ficar lá um ano, 10 vezes 12, R$120 de juros. Você vai recolher 1.000 mais 120. 1.120. Acabou. Nos juros compostos, não dá para fazer essa conta de cabeça. E não dá para você ficar fazendo também mês a mês. Por isso, tem uma fórmula para isso. Vamos às fórmulas. Ó, juros simples. Quais são os elementos que a gente tem nas fórmulas? C, capital. T, tempo. I, taxa. J, juros. E M, montante. Uma coisa que tem que ficar clara: o tempo e a taxa têm que estar alinhados. Se a minha taxa é mensal, eu tenho que fazer a base no meu tempo ao mês. Por exemplo, 1% ao mês. O dinheiro vai ficar lá um ano. Qual é o meu tempo? 1. A minha taxa é mensal. O dinheiro vai ficar lá um ano. O meu tempo é 1? Não. Se a taxa é mensal, o seu tempo tem que estar em mês. Então, se o dinheiro vai ficar lá um ano, você tem que colocar 12 no seu tempo. Porque 12 são 12 meses. Tempo e taxa precisam estar alinhados. Ano com ano, mês com mês, dia com dia, sempre. Se não tiver alinhado, você precisa fazer a conversão de forma a alinhar essas coisas, tá? Beleza. Qual é a fórmula para calcular os juros no juros simples? CDI. Capital vezes o tempo vezes a taxa. Agora, tem uma fórmula também para facilitar a vida, mas você nem precisa usar se você não quiser, que você encontra o montante no juros simples direto, que é essa fórmula aí, ó, montante igual a C, abre parêntese, 1 mais T vezes I. Como que chega nessa fórmula? Só pegar montante igual a capital mais juros. Isso no juros simples você usa se você quiser. Se você não quiser, você consegue resolver tudo de forma intuitiva. Já nos juros compostos, não. Nos juros compostos não tem para onde correr. Você não vai ficar fazendo um por um igual eu fiz ali para mostrar a vocês. Então, é muito necessário decorar a fórmula dos juros compostos, que é igual a montante igual a capital, abre parênteses, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa é a fórmula dos juros compostos. Olha esse exemplo aí. Sandra aplicou R$2.000 durante 2 anos, a uma taxa de 10% ao ano. Calcule os juros que ela receberá ao final desse tempo, sendo sua aplicação no regime de juros compostos. Olha a fórmula. M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Capital 2.000, colocou 2.000 no lugar do C. O 1 é da fórmula. Olha a taxa, 10%. Como que ele escreveu 10%? Com símbolo de porcentagem? Não, passou para número, né? Igual quando a gente resolve a porcentagem normal. 30% de um número, a gente não coloca 30 sobre 100 desse número? Então, já colocou aí 10 sobre 100. Como que chegou nesse 11 décimos, tá? Ele somou 1 mais 10 sobre 100, tá? Que dá 110 sobre 100. E cortou um zerinho, ficou 11 sobre 10. 11 sobre 10 é 1,1. 1,1 ao quadrado, 1,21. Aí calculou 2.000 vezes 1,21, que deu 2.420. Então, qual foi só os juros dessa aplicação? Só os juros, R$420. O montante, 2.420.
Ou seja, nos juros simples, eu consigo calcular os juros separado do montante. É até mais fácil. Já nos juros compostos, não. Eu calculo o montante todo junto, tá? E aí, depois que eu calculo esse montante todo junto, beleza? Eu consigo identificar o que é os juros. É só tirar o capital que a gente identifica o que é os juros, tá? Beleza? Vamos para algum exemplo. Difícil, tranquilo, como tá para vocês? Muito abstrato? Precisa de exemplos e exercícios para entender? Como tá? Muito abstrato, né? Gente, toda hora isso aparece aqui. Vamos lá, próximo. Vamos fazer um exemplo. Olha essa questão aí. Pode ignorar esse número, tá? Mas olha essa questão aí. Um capital de 5 mil reais foi aplicado a uma taxa de 20% ao ano durante 3 anos. O valor final do montante após essa aplicação é de quanto? Tentem fazer aí considerando juros simples. Papel e caneta na mão, todo mundo fazendo essa questão como juros simples. Dá para fazer, gente? No regime de juros simples, se vocês tentaram fazer, não tem essa resposta, correto? Correto? Tentaram fazer? Pelo regime de juros simples, os juros dá 3 mil. Então, o montante seria qual? 8 mil, 5 mil mais 3 mil. Por que que isso ocorre? Porque nessa questão não foi definido qual é o regime. Eu que falei para vocês fazerem um regime de juros simples. Não está anunciado dizendo qual é o regime. Quando isso ocorre, não pode ter as duas alternativas.
não pode ter os juros simples e os juros compostos como alternativa. Então, se não deu certo nos juros simples, com certeza é juros compostos. Ficou claro para vocês isso? Tá claro, gente? Então, beleza. Então, agora, vamos aplicar a fórmula, que é o que é mais importante para a gente fechar a aula de hoje. Fazer uma questão de aplicação da fórmula dos juros compostos. Resolver, não para que vocês não tenham entendido, mas para lidar com algebrismo, com a manobra dos números no desenvolvimento dessa fórmula, tá bom? Manda ver aí. Tem Sebastião do Alto, Cordeiro, Campos, Jardim, Nacuco, aí eu vou te mandar aí, peraí. Lá eu achei até estranho, é 109, 19 vezes 109, mas é aquela faculdade Unifabi. Aí eu falei com ela para tomar cuidado, porque se voltar presencial, ela é bem distante, né, para ir no polo. Mas eu vou ver com ela aí e te falo, tá bom? Conseguiram terminar?
Vocês entenderam a minha resolução? Ficou igual a de vocês? Tem alguma dúvida? Entenderam mesmo a resolução, gente? Não travaram com as contas? Beleza. Agora me contem uma coisa. Em geometria eu parei com vocês aonde? Estou devendo alguma correção de exercício? Vocês podem conferir e me mandar no privado sobre geometria para eu ver depois como que tá? E aí vocês aproveitem e dão uma revisada no conteúdo? E aí, gente? Vamos fazer mais uma então aqui agora. Façam essa do 90, que está escrito 94 aí para mim, por favor, para a gente encerrar. E sobre geometria, eu aguardo o feedback de vocês no privado, tá? Estão conseguindo fazer a 94?
Vê se deu isso para vocês. Muito bem, Juan, letra B. Alessandra, correto, letra B. Então, juros é o capital vezes o tempo vezes a taxa. Os juros são de R$ 47,00. O capital, 2.000. O tempo, 1 mês. E a taxa, a gente não sabe. Então, 2.000 vezes 1 dá 2.000, passa para o outro lado dividindo. 47 dividido por 2.000 dá 0,00235. Quando... Na verdade, tem um zero a mais no meu, peraí. Não tô conseguindo apagar, gente. Tem um zero a mais aí, tá? É 0,0235. Aí, quando você multiplica por 100, você transforma esse número em percentual, tá? Então, ia ficar 0,0235. Quando você anda com duas casas para frente, né, com a vírgula, fica 2,35, correto? Além da Alessandra e do Juan, todo mundo conseguiu fazer e chegar na letra B?